Deus não chama ninguém desocupado, pastor. Deus só chama quem está ocupado. Aleluia. É difícil, irmãos, mas Deus só chama quem está ocupado. Porque talvez se nós estivéssemos desocupado, o Senhor não teria nos chamado. Deus chama Davi para uma grande obra. Assim como Ele tem uma grande obra na minha e na tua vida. Deus escolheu Davi pelo seu coração, pela sua bondade, pela sua sinceridade, pela sua transparência. E assim o Senhor trabalha conosco assim também. E aí Ele é ungido. Quando Davi ele é ungido, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou. Se apoderar é possuir. Se apoderar é tomar conta. Mas quando nós vemos o significado de se apoderar ao olhar da Bíblia, tem a ideia de dar poder. Se você colocar o significado de se apoderar, é possuir, é tomar conta, é dar direção. Mas quando nós procuramos o significado de se apoderar, à luz da Bíblia, é dar poder. E desde o dia que o óleo desceu sobre a vida de Davi, sobre a sua cabeça, ele recebe poder. Mas que poder, pastor? É Davi agora que está na guerra, e quando ele está na guerra, olhando a guerra, ele se dispõe a lutar com o gigante. Porque os filisteus afrontavam a Israel. E ele diz: olha, Saul, eu matei o urso, eu matei o leão. Eu imagino Deus que agora deu o poder, segundo a interpretação bíblica, dizendo: eu vou testar Davi, eu vou preparar um urso. Porque Davi cuidava das ovelhas, e Deus testa o poder devagarzinho. A gente quer as coisas de Deus aceleradas, do nosso jeito, do nosso tempo, mas Deus dá o poder devagar. Estava sobre Davi o poder. Aí Deus diz: agora eu vou testar Davi, eu vou mandar um urso. Quando o urso pega a ovelha, Davi resgata a ovelha, e quando resgata a ovelha, o urso tenta atacar Davi, e Davi abate aquele urso. Do mesmo modo, Davi está contando para Saul, e ele diz também: um leão tentou tomar as ovelhas do meu pai. Quando ele pegou, eu tomei a ovelha do leão, mas o leão veio para cima de mim e eu matei o leão. Era Deus dizendo: vai treinando, Davi. Aleluia. Glória a Deus. O poder está sobre você. Aí Davi olha para o gigante: eu vou lutar com ele, Saul. Mas tu é uma criança, ele é um homem preparado. Ele é um homem de batalha, tu ainda é um menino, era na faixa de 16 anos a idade de Davi. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Sabe o que Davi está dizendo? Ele não está nem afrontando a mim, ele está afrontando alguém que tem todo o poder. Aleluia. Ele está afrontando alguém que é maior do que eu. Ele não afronta a mim, ele afronta o Deus vivo. Quantos leões você já não matou? Mesmo você com esse linguajar seu: eu sou fraca. Eu sou fraco. Você já matou leão, já matou urso. Mas o gigante que se levantou está no controle de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Davi estava começando seu ministério, era chamada de Davi. Davi pequeno, cuidador de ovelha, cuidava das ovelhas malhadas, e a ovelha malhada é a ovelha defeituosa. Davi não cuidava das melhores ovelhas do seu pai, ele cuidava daquelas que tinham defeito. Então Deus chama Davi, mas Davi já trabalhava para seu pai. Deus chama Davi porque vê o coração de Davi, porque o coração de Davi já era voltado para o Pai do céu. Minha pergunta é: em quem está o seu coração? Todo começo é difícil. Eu vejo Deus, segundo a interpretação bíblica, se apoderar é dar poder. Quando eu olho para Davi, eu olho para Jesus e seus discípulos. O discípulo começando o ministério, ele chamou 12, depois ele enviou 70, mas quando ele olhou para os 12, ele viu que os 12 eram fracos. E aí Lucas 10, 18 diz: eu vi Satanás cair do céu. Isso é Jesus olhando para os discípulos, olhando a sua fraqueza, Pedro ignorante, cheio de defeito. Mas ele diz: eu via, Lucas 10, 18, Satanás cai do céu.
É como se Deus olhasse e separando Davi, dando poder a Davi, dizendo: Davi, treina com o urso, treina com o leão, porque vai ter um Golias lá no arraial para tu abater. Mas não se preocupe, você não vai no seu nome, Davi, porque você é uma criança e ele é um guerreiro. Mas você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando Jesus olha para os discípulos, agora Lucas 10, 18, ele olha e diz: eu vi Satanás cair do céu. Ele está falando da queda, de quando ele perdeu a sua glória e a sua forma angelical. Ele não perdeu o ser espiritual, ele perdeu a forma angelical. Jesus vê a sua fraqueza, Jesus vê a igreja que ele está preparando, ele vê os homens que está preparando, vê eles tão fracos. Ele diz: eu vi a Satanás cair do céu. Aí vira para o discípulo e diz: é isso que eu vos dou o poder. Glória. Se Deus deu o poder a Davi porque ungiu o seu espírito. Aqui agora no Novo Testamento, Lucas 10, 9 vezes, é isso que eu vos dou o poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu ponho sobre vocês o meu espírito. Todo começo é difícil, mas tem presença. Todo começo é dificultoso, mas o Pai não te abandonou. Eles que vos dou o poder e a autoridade. Sim, Senhor, o Senhor vai usar o poder e a autoridade para fazer a tua obra. E quando é que eu vou ver esse poder? Porque Davi foi treinando. Preste atenção, se não tem tudo a ver. Davi treinando, porque recebeu o poder. O discípulo andando com Jesus, andava com Jesus, é um preparo. Aí Jesus vai na frente e diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos. Sabe por quê? Olha, discípulos, vocês vão ter algumas barreiras aí. Alguns aqui vão me trair, outros vão me negar. Alguns vão estar fracos na fé, outros vão estar desanimados. Vai ter uns religiosos aí que vai se levantar. Em outras palavras, eu quero dizer: vai ter urso, vai ter leão, não vai ser diferente. Mas uma certeza tem: eu estou confuso. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. Você acha, irmão, que tem um texto bíblico que diz assim: e Jesus soprou sobre eles o seu espírito. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus santo nome, Senhor. Da forma que o espírito se apoderou de Davi, Jesus soprou sobre os discípulos. Ali eles receberam o espírito por porção, porque o espírito não estava aqui ainda na terra, porque Jesus precisava ir ao Pai. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então a ordem foi: ficar em Jerusalém para ser revestido. Tem dias, irmãos, que nós queremos ver o extraordinário de Deus. Tem dia que nós queremos ver Deus tratar. Tem dia que nós dizemos: Senhor, eu vejo o profeta. Tem dia que a gente diz: Senhor, eu quero ver poder. Mas você ainda não passou pelo treinamento do leão. Aleluia. Mas é verdade, irmão, eu estou falando em começo. Agora eu vou aplicar na igreja. Eu estou falando em começo. Você não passou pelo treinamento do urso. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo: não olhe para o gigante que está se levantando, porque tem urso, tem leão ainda para você. O meu espírito está sobre você. Aleluia. Mas tem esses extremos. Tem urso, tem leão. E Deus não vai contar só com o seu espírito. Deus vai contar também com a sua coragem. Porque o espírito estava sobre Davi. O espírito aqui representa poder. Aleluia. Mas esse poder só é eficaz quando você diz: ei, urso, ei, leão, devolva Aleluia. tudo, Pai. Aleluia. Tudo aqui está no começo. Aqui tem novos convertidos, pessoas que se reconciliaram. O poder está sobre você porque é o Espírito Santo. Agora a verdade é que o urso e o leão vai se levantar. E aí é onde Deus vai começar a preparar a sua fé. Porque na frente vai ter Golias. E Golias é mais forte do que o demônio. Golias é mais forte do que a sua luta carnal. Golias é mais forte do que você está enfrentando. Então a mensagem dessa tarde é: treina com o urso. Glória a Deus. Não se esqueça do leão por dia. Porque não adiantava matar um leão por dia. Não sei se vem daí, mas é algo que é verdade nos nossos dias. Aleluia. Depois do arraial, tem um homem alto, preparado, um homem de guerra. E você, Davi, quantos anos de igreja você tem? Você é novo na fé. Você ainda é um menino. Você está encadeando. Você está aprendendo agora. Tem Davi aqui que começou a nem pegar aí. Tem Davi que aceitou, se batizou, o Davi vai se batizar. Uns já são batizados, outros até já são ungidos, mas não passou nem pelo tempo do leão ainda.
Verdade. Tá, pastor? Se eu já fui ungido, eu não cheguei no leão e no urso. Tem um Golias, eu entendo. E em que tempo eu estou ainda? Você está no tempo de cuidar das ovelhas. Aleluia. Tá, pastor, desenha pra mim, que eu não estou entendendo. Deixa eu aplicar mais ainda. Cuidar das ovelhas do Pai. É um lugar que nem todos têm. É verdade. Porque Senhor. cuidar de ovelha não é estar na frente. Muitas das vezes é estar escondido. Oh, glória. Cuidar das ovelhas é ficar atrás. Tem coisas, irmão, que Deus nos entregou apenas para ficar atrás. Porque é Deus que coloca em posições de destaque, não é nós. Aleluia. Davi recebeu o Espírito. O Espírito se apoderou sobre ele. Mas ele continuou cuidando das ovelhas. Talvez Deus lhe chamou e ainda não fez algo extraordinário na sua vida. Talvez você não passou pelo processo do leão e do urso ainda. Pastor, se você souber a luta que eu estou passando, é pior que um urso e pior. Mas não, irmão, fique tranquilo. Você não está no tempo de ficar atrás do cercado. Você está no tempo de ser uma ovelhinha. E fazer como Davi. O Senhor é meu pastor, porque Davi se inspirava no que ele fazia. Tem tempos, irmão, que Deus está dizendo, é tempo de ficar atrás da proteção. Aleluia. Cerca onde a ovelha está dentro é proteção. Talvez chegou o tempo aí de você enfrentar o urso e o leão. Escuta o que Deus está falando nessa tarde. Talvez o tempo de você ficar no cercado. Talvez o tempo é de você ficar no ambiente onde Deus lhe colocou. E aí você precisa ter certeza se foi Deus que lhe colocou naquele ambiente. O ruim é quando a dúvida aparece. Mas Davi cumpriu o tempo do Senhor. Davi esperou o tempo do Senhor. Aleluia. Fique tranquilo. Que o leão vai surgir. Talvez seja o próximo passo. Talvez seja o dia da manhã. O urso vai vir, mas não se preocupe. Ele lhe deu poder. Aleluia. Ele lhe ungiu. E o Espírito se apoderou sobre você. E se apoderar é dar poder. Então o Senhor lhe deu poder. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eu tenho todo o poder. E o poder dele está aqui em quem? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, minha posição. Talvez a minha posição é ficar protegido. Aleluia. É o Senhor que tem o tempo de cuidar das ovelhas mais. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi, irmão, lembra do capítulo 16 até 18, que quando Davi ele vai, preste atenção, irmão, como Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi vai levar comida para os seus irmãos para saber como é que está a guerra, irmão, a Bíblia diz que Davi ordena a 2 moços para cuidar das ovelhas do seu pai. Davi não deixou as ovelhas com qualquer um. Davi não deixou as ovelhas com estranho. Davi deixou as ovelhas do seu pai, que ele era responsável. Deixou com alguém de responsabilidade. Aleluia, filho. Tem dias que é assim. Tem dias que a gente quer brilhar, mas nós estamos apagados. Tem dia que nós queremos estar em destaque. Tem dia que nós queremos estar por cima. E quem é que não quer estar por cima? É uma posição boa, uma posição elevada. Mas tem dia que você tem um gesto sério para chorar. Tem dia que você vai para o canto da parede chorar porque você negou 3 vezes. Tem dia que você vende ele por 20 moedas com seus pecados. O discípulo era para estar brilhando, porque aquele que disse que daria poder a ele disse: eu tenho todo o poder, e esse poder eu compartilho com você, porque eu vi o diabo caído. Eu dou poder e autoridade a vocês. O discípulo poderia brilhar, não, mas não era o tempo do discípulo brilhar. Aleluia. Muitos traíram, muitos negaram, muitos se acovardaram, e descobriu aquela palavra que Davi disse: ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ele chamou 12 homens. No monte, quando eles estavam orando, tinha 11 coelhos. Judas não estava lá porque já foi traído. O pessoal vinha prender Jesus porque Judas já tinha vendido por 20 moedas de prata, 30 moedas de prata. Jesus, desculpa se falei 20 anteriormente. Quando Jesus é preso, todos os discípulos fogem. Aí se cumpriu o que Davi disse: e ferirão o pastor, prenderão, e as suas ovelhas se dissiparão, fugirão. Jesus estava sendo preso, estava indo para a cruz porque Jesus já estava um passo à frente. Aleluia. A questão é saber a que passo você está na obra do Senhor. Aonde Deus te chamou. É perigoso assumir a posição de Jesus quando eu não sou Jesus. É perigoso tentar enfrentar um leão quando eu não estou revestido ainda para enfrentar o leão. É perigoso dar um passo à frente quando Deus não falou para eu dar um passo à frente. É perigoso tomar uma
decisão sem a direção do Espírito Santo. E Deus deixou a sua palavra. Toda palavra é rápida para ensinar, para arredar. Você não entende? Deus está falando conosco nessa tarde. Você tem um Espírito, mas nem porque você tem um Espírito é hora de tomar certas decisões. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Aleluia. Você está entendendo? Não se apresse para enfrentar o urso e o leão. Eu não estou falando do problema do seu casamento, não. O problema de casamento resolve de casa, se a gente com a tua mulher, se a gente com o teu marido. Não, sua mulher não é urso, sua mulher é uma bênção de Deus. Aleluia. Seu marido é urso, a mulher não é leão, a gente brinca, nossa, você pode dar uma fera. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de guerra espiritual, que só se vence no joelho. Eu estou falando de libertação, de coisas espirituais que o homem natural não consegue entender. Eu estou falando de briga. O reino espiritual é doar a força. Eu estou falando disso, irmão. Não leve para o plano material, seja espiritual. É como Paulo disse, que para aquela igreja de Corinto ele estava falando com homens carnais, a menino, que comia leite, que tomava leite, que tomava gogó. Não, vocês são homens e mulheres espirituais. Porque quem está com vocês, quem está sobre a vida de vocês, não é um pastor. Quem está sobre a vida de vocês é aquele que tem todo o poder dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. Porque perdemos muita guerra. Diferente de Davi, que teve muito sucesso no começo do ministério. Porque aquilo que é espiritual, nós devemos resolver na força do braço. Por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na força do seu braço. A gente acha que maldito é o homem que está contando um segredo ao homem, porque o homem vai trair. Maldito é você que acha que você é capaz de alguma coisa. Maldito é você que se acha alguma coisa só porque diz que é crente. Maldito é você se confiar em você mesmo. Eu sou capaz, eu vou lá, eu resolvo, eu coloco o pingo no i. Esse negócio está errado, tem que ser do jeito, meu irmão. Tem que ser do jeito de Deus. Aleluia. Espírito Santo. Tem guerra que só se vence no joelho, irmão. Davi tinha o Espírito, se apoderou de Davi. Deus deu o poder a Davi através do Espírito, mas nem por isso Davi foi lá matar o urso. Foi matar o leão. E qual é o segredo, pastor? É esperar o leão. Glória a Deus, aleluia. Pastor, e vai rir e se vê, irmão. Quantos Golias aqui preparados nós já enfrentou? Essa igreja enfrentou homens preparados, com armadura, com espada, com capacete, com escudo, que veio para derrubar a obra do Senhor. Quantos leões? Quantos filisteus não veio aqui derrubar a obra? Fala mal da obra. Quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança? Porque o incircunciso era alguém que não tinha aliança. Alguém que não serviu ao Deus de Israel. Quem é esse que serve ao exército dos filisteus, a Deus estranho, para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. O diabo não tem legalidade de topar e tocar em quem está revestido. Aleluia. O que é ser revestido? A minha irmã está com vestido ali. Olha para a irmã está com vestido, mas ela está com uma blusa por cima. Ela está revestida. O que é ser revestido espiritualmente? É o Espírito de Deus está sobre você. É você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vai dizer, irmão, uma coisa é você está vestido, outra coisa está vestido. É como se fosse vestido de vocês. Pastor, o que eu estou fazendo agora? Continua cuidando. Aleluia. Quem que Deus colocou na sua mão para cuidar? Quem que Deus preparou para você cuidar? Mas só cuidado de cabeça e perna. Ninguém aqui importa. Mas Davi estava cuidando das ovelhas malhadas, seu pai. Ovelha com a perna quebrada, ovelha com o pelo caído, ovelha que a mosca subia sobre a sua cabeça, batia a loucura, ela batia a cabeça na rocha e morria. Davi estava cuidando desse tipo de ovelha. Davi não tinha o trabalho mais fácil da época. O Salmo 23 é uma representação de Davi olhando para as ovelhas e se sentindo uma diante do verdadeiro Pai. Aleluia. Quando Davi diz, unge a minha cabeça com óleo, meu coração do sabe o que Davi está dizendo? Naquela época, na região onde Davi morava, aqui nós chamamos de mosca varejeira. Quem já ouviu falar da mosca? É grande, é estranho até de ver ela. Tudo que é podre, ela vai em cima. Então naquela época existiam moscas piores do que essa. Só você precisando, você se aprofundar. E quando essas moscas vinham sobre a cabeça das ovelhas, eu vou interpretar aqui. A ovelha. Aí vinha outra, acompanhava aquela, duas vezes. A ovelha se debatia tanto, que quando de repente aquela ovelha não suportava e pulava do penhasco. Batia a cabeça. Aí o pastor Davi, que cuidava das ovelhas, via a ovelha atormentada
Vi a ovelha desesperada a ponto de tirar sua própria vida por causa do desespero da mosca na cabeça. Aí Davi pegava o óleo, ungia a ovelha, porque quando eu ungia a cabeça da ovelha, o óleo, o cheiro do óleo afastava as moscas. O Espírito Santo que está sobre você vai afastar todo demônio, toda perturbação, porque tu és revestido de poder essa tarde. É isso que eu estou falando. O azeite afasta o mal. Está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Porque Davi disse: unge a minha cabeça. A gente acha que é a unção do Espírito, né? Não, Davi já tinha a unção do Espírito. Aleluia. Ele está falando disso. Quando os demônios vierem me atormentar, quando os demônios vierem roubar a minha paz da minha casa, quando os demônios vierem colocar confusão na minha mente, Senhor, põe o teu azeite sobre a minha cabeça. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice e a minha vida transportada. Aleluia. É isso que Davi está falando. Um dos salmos mais ricos é o Salmo 83. Davi, como cuidava de ovelha, ele se vê como uma ovelha. Aleluia. É tremendo esse Deus, irmão. A tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu tenho pena, irmão. Como Jesus teve pena do discípulo, porque eles eram fracos. Eu tenho pena do mundo que diz que serve a Deus e acha que vai ganhar as coisas no trigo. Eu tenho pena do homem que serve a Deus e acha que vai ganhar alguém no cansaço. Porque tem pessoas assim. Não se ganha o leão no cansaço. Se ganha o leão na oração. Aleluia. Não se ganha o urso no grito. Se ganha na força do Senhor. Se você não consegue vencer o urso e o leão, e quando Golias se levantar, irmão. Sabe aquele problema que ninguém consegue resolver? Aí vem alguém que é um zero à esquerda. Eu já vi cultos. Eu já vi cultos de homens, pregadores de Deus. Quando se manifestou alguém dentro da igreja, ninguém tem coragem de colocar a mão. Aí se levantou o irmão, que vinha de chinelo no culto. Ninguém dava nada por ele. Sem sapato. Quando aquele cara caiu endemoniado, ninguém se levantou para colocar a mão. Mas aquele jovem, 16, 17 anos, se achou e jogou as mãos no peito daquele homem que estava endemoniado. Isso vai ser jeito. Ele disse: saia, em nome de Jesus. E o homem foi liberto na hora. Oh, glória, aleluia. Deus pode te capacitar hoje. Deus pode te encher hoje, nessa tarde. Talvez você se ache pequeno como Davi, aleluia. Mas não é questão de tamanho, de estatura, nem de aparência. É o poder de Deus que está sobre você, sobre a tua vida. Louvado seja Deus, santo nome, Senhor. Que Deus, irmão, nessa tarde não sei se saber que Deus. Que Deus, nessa tarde esteja conosco nas batalhas. Que Deus, nessa tarde, nos sustente para vencer o leão, o urso. E se Golias se levantar, nós não vamos com a nossa força. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E quando Jesus olhou para os seus discípulos e viu que eles eram fracos, ele disse que daria poder. E o conselho que eu dou para essa igreja: igreja pequena, igreja não falo fisicamente, não estou diminuindo o corpo de Cristo. Igreja que está começando, os irmãos estão começando. Busque no Senhor. Aleluia. Na força do seu poder. Glória. Aleluia. Nos demais irmãos, revestimos no Senhor, né? E na força do seu poder. Se não me falha a memória, é Efésios 6:10. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. O nosso espelho, irmão, é Jesus. Se não fosse o Espírito Santo que estivesse conosco, irmão, nós já teríamos morrido. Nós somos tão fracos, irmãos. Nós somos tão fracos que nós não temos capacidade nem de cuidar das ovelhas se o Senhor não estiver conosco. Ah, pastor, mas a responsabilidade aqui é pequenininha. A gente está dentro cercado, mas não consegue nem cuidar. Verdade. Se você não consegue cuidar de alguém que está pior do que você, não. A gente quer cuidar de um irmão que tem condições. A gente quer cuidar de alguém que tem riqueza. A gente quer cuidar de alguém que pode trazer um bem. Esse amor é falso. O amor verdadeiro é quando você cuida, quando você ajuda alguém que não vai dar nenhum retorno. Esse é o amor verdadeiro. Amor que eu dou uma camisa ao irmão Evanildo e ele dá uma camisa em volta. Isso é amor. Isso é troca. Agora, quando eu abençoo a vida do irmão, troca a vestimenta dele, leva uma cesta básica que eu sei que ele não tem condições de me ajudar de volta. Isso é amor. Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu estou cuidando.
O Senhor me levou ali, me colocou ali, me trouxe para ali, me estabeleceu ali, me plantou ali. Eu estou cuidando daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aleluia. Ou eu preciso ter uma conversa contigo. Ou é preciso o Senhor mandar um profeta com um tanque de azeite sobre a minha vida. Eu não digo vaso, eu digo tanque logo. Porque tem gente que um pouco de azeite parece que não é suficiente. Você está entendendo? Nós já fomos ungidos, irmão, pelo nome do Senhor. Aleluia. Levante a mão direita. Fica de pé. Levanta a mão direita como ato profético. Senhor Pai, nós estamos aqui nessa tarde, meu Deus.